Curando, 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 curando as feridas. Curando, 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 curando com amor. Curado, estou sendo curado por esta medicina. Bom dia, sempre lembrando que a medicina que tudo cura é o amor. E essa é uma medicina que cada um precisa se esforçar para adquirir. Só se adquire no coração, num coração puro, destemido. E esse destemor vem também na capacidade que a gente tem, sempre lembro aqui, palavras da minha professora, de amar o agressor. A gente, nesse momentinho, está reunido para um exame decisivo da mestra Vaquinha. Nesse instantinho, eu vou virar a câmera para que vocês possam acompanhar aqui. Nesse instantinho, o primeiro passo é conseguir levantá-la. A doutora Kelly já está aqui com o ultrassom. Logo, logo ela já vai aparecer aqui. Aqui a equipe do Vale da Rainha. O doutor Maurício, que é responsável técnico pela operação como um todo, inclusive Cunha, a futura doutora Iris, o Murilo e o Júlio. Equipe Vale da Rainha aqui. A gente tem também outras pessoas como a Ana, que está ali também no apoio. A gente é muito grato por ter uma equipe tão bonita, ter tantas pessoas dispostas a colaborar para que a vida siga adiante. Nesse exame, nós saberemos, por fim, o que está acontecendo exatamente com ela e qual é a forma de tratamento. Importante lembrar que ela tem tentado se levantar. Essa noite ela tombou 3 vezes. Eu agradeço aqui também a equipe que a gente tem, equipe remota que monitora os mais fragilizados à noite, que entra em contato com a gente, com o Vitor e comigo, para que a gente possa presencialmente, fisicamente, ampará-los. Então, de novo, ela caiu 3 vezes essa noite. As 3 vezes eu desci, o Vitor está deslocado para Cunha. E logo a gente vai dar notícias de Cunha também. Tem muitas coisas acontecendo, tá um pouco difícil a gente conseguir atualizar por post, tá? Mas essas lives todas ficando gravadas, a gente consegue entender um pouco melhor esses desafios, consegue entender melhor o andamento desses desafios e também provocar reflexões para que a gente possa impedir resgates. Então, outra vez, aqui a doutora Kelly já se apresenta e nesse momentinho que está acontecendo é essa suspensão dela para que o ultrassom, para que o exame de ultrassom aconteça. E aqui também a gente consegue reparar, ver como o manejo de um mestre animal tão pesado e tão grande e adoecido também, como esse manejo, ele é um manejo que realmente exige muitas pessoas e exige muita paciência também. Porque qualquer forma mais bruta de tratar um mestre animal, assim como se fosse uma pessoa que já está com algum machucado, poderia causar ainda mais dano. Então aqui para que a gente entenda esse trabalho, como ele funciona dia e noite, que não é simplesmente a gente rezar pelo melhor, né? O rezar a gente reza sempre, porque a gente é devoto aqui. Essa casa é uma casa de fé. A gente é gente de fé, a gente acredita em milagre. Mas existe muito trabalho que é feito pelas mãos, porque os milagres eles são operados com as nossas mãos. Então a gente precisa ter muita disposição para esse serviço. Então aqui outra vez está acontecendo esse equipamento que está aqui, esse guindaste que a gente tem manual, e também essa capa que está no chão é uma capa especial justamente para resgates de mestres bovinos, para que a gente não tenha aquelas cordas que terminam pressionando o ventre deles, que terminam pressionando a barriga deles e causando ainda mais dano. A gente já consegue ver que ele emagreceu bastante nessa condição de ficar deitada. O grande porte não gosta de ficar deitado. Ele não foi pensado por um grande mistério para ficar deitado. Então aqui o guindaste manual já trabalhando de novo. Tudo isso faz parte do equipamento de resgate do Vale da Rainha. E toda a nossa equipe é treinada também para que a gente possa sempre prestar os primeiros socorros, para que a gente sempre possa
estar da melhor forma possível pensando neles. E aqui de novo o Dr. Maurício, que está ali no canto, que é o responsável técnico pela operação como um todo, tanto aqui quanto também em Cunha, ou seja, a operação como um todo. Essa operação ela tem um custo mensal de R$150 mil. Então, a gente muito agradece também todas as formas de colaboração, inclusive a participação em cursos de yoga e filosofia. Então, aqui só um momentinho que estamos começando. E ela, obviamente, incômoda, né? Ou seja, não é, os exames nunca são cômodos nem para seres humanos, nem para mestres animais. Então agora a gente vai começar a ver como erguer. E aí lembrando sempre que tudo isso é como... Imagina quando vocês veem um acidente com uma pessoa na estrada e tem o jeito certo de conseguir levantar, né? Tem o jeito certo de conseguir manipular aquele corpo. E aqui da mesma forma. Então se a gente levanta de um jeito incorreto, uma pessoa, um mestre animal, a gente poderia causar mais dano do que efetivamente cura. Mais um momentinho. E outra vez eu comento com vocês, ou seja, é um trabalho de muita paciência, de muito cuidado, porque é manusear um corpo de meia tonelada. Manusear com paciência, manusear com carinho, manusear com amor. A Natália tá aqui, coisa boa. Natália, já nos encontramos mais cedo hoje. This cow was rescued in a pasture and probably had some complications. They are going to... Thank you so much for translating. Thank you. Então, mais um momentinho para que a gente possa aqui seguir com o exame. E aí, outra vez, enquanto isso, vocês conseguem entender como que é esse trabalho de maneira geral. Aqui ao lado a gente está com a mestra mãe menininha, por causa da chuva, está muito escorregadia, ela está aqui ainda, vocês podem ver a perninha dela. E ali a gente tem o mestre cavalinho, que ainda não tem nome, que está passando também por um tratamento severo para que possa ter o olho, a visão. A gente ainda não sabe ao certo se ele perdeu totalmente a visão, se a visão está comprometida por causa do ferimento. Lembrando da agressão e da violência que esses seres são tratados. Aqui então, olha só. E olhem só que com o guindaste como fica mais fácil, mas mesmo assim, muita força ainda é usada. A gente vê aqui o Dr. Maurício em ação. Então, mais um instantinho, outra vez, para que vocês acompanhem o trabalho como um todo. Vocês percebem que não é simplesmente o fato que ela não se levanta, ela não fica em pé também. E aqui a gente vai ver isso direitinho. De novo, lembrando que essas cintas, esse equipamento aqui, inclusive, é um equipamento estrangeiro. É um equipamento que veio diretamente dos Estados Unidos. A gente agradece a colaboradora que generosamente fez essa contribuição para o Vale da Rainha. Que antes nós tínhamos algo que era confeccionado localmente, e aí com o peso sempre cedia. Isso daqui, de novo, foi confeccionado diretamente nos Estados Unidos, aonde visando justamente o resgate do grande porte. Tá? Então aqui a gente consegue entender um pouquinho mais como tudo isso funcionando e dar força necessária para tudo isso. Aqui a gente começa a notar, olha só. Olha só o que acontece. Ela, embora ela esteja... E aqui também, gente, não posso deixar de falar. Olha a alteração. Isso aqui é do prolapso, tá, gente, que tá acontecendo. Isso é por conta do prolapso. A força que ela tá fazendo, ela tá colocando as partes para fora. Agora, esse tamanho de úbere já é a alteração genética que a gente vê da nossa espécie por essa gana indevida da gente, depois de adulto, querer ainda mamar. E ainda por cima mamar numa mãe que não é nossa. É engraçado sendo dito, mas a realidade não é engraçado. De novo, olha a alteração no úbere, o tamanho do úbere
dessa inocente. Aqui a gente consegue ver também que ela não tá colocando os pezinhos no chão, estão vendo? Olha só. E ali começa uma massagem, tá? Agora que eu vou passar a voz para a doutora Kelly, para que ela possa falar o que ela está observando, já que a gente nem sempre observa, e depois o doutor Maurício também vai falar. Doutora Kelly. Bom dia. Bom, a gente já pode observar já no exame clínico, a gente pode ver que essa tuberosidade, que nós temos duas tuberosidades, que é a tuberosidade sacral, a gente pode avaliar a desigualdade entre a elevação de uma e outra, né? Essa a gente pode ver que ela está mais proeminente, essa já está um pouco mais baixa, né? Pode ver também que ela não consegue manter o membro em apoio, o membro dela fica em pinça. O outro também, ela não consegue manter ele muito em apoio, mas a gente... Não dos dois. A gente vai fazer uma massagem no tapete. Ela consegue. A gente vai fazer o exame de ultrassom, tanto externo quanto retal, para a gente ver Tá ótimo. como tá as estruturas ósseas. Agradeço. E o doutor Maurício comentou alguma coisa agora sobre massagem. Doutor Maurício, pode falar um pouquinho a respeito disso? Porque às vezes as pessoas vêm, mas não entendem direito o que a gente está fazendo ou para que serve. Você poderia colocar um pouco? Relativamente ao raciocínio é fácil, né? O animal ele fica muito tempo deitado, eles são os animais que eles deitam poucas vezes por dia. Por mais que a gente tenha uma cama de qualidade, fofinha para eles deitarem, é como se fosse a gente se deitar em cima do nosso braço, né? O braço fica dormente, então para um pouco, perde um pouco o tipo de circulação ali dentro. E basicamente quando a gente levanta esse animal, a gente alonga todos os membros, faz massagem, né? Com DMGel ou DMSO também, nós utilizamos os dois. E aí dentro disso o animal ele começa devagarzinho, apoiar, movimentar novamente, né? Mas o prognóstico dela é de reservado a ruim, tá? E aí hoje a gente já vai ver, eu tive uma suspeita clínica, né, num tipo de fratura, e aí nós chamamos a doutora Kelly para ela fazer um ultrassom e aí confirmar essa suspeita. Tá ótimo, doutor Maurício, muito agradecida. A gente já vai pedir mais para o doutor Maurício falar, mas agora aqui a gente vai mostrar um pouquinho mais do exame. De novo, a doutora Kelly é uma parceira do Vale da Rainha e o doutor Maurício é o responsável técnico pela nossa operação, que já comentou um pouquinho mais a respeito do que está se passando aqui. Então, peço paciência de vocês de novo. Tudo isso, assim como o exame de uma pessoa, é tudo que exige muita paciência. Esse ser está com dor, obviamente, por mais que ele esteja medicado, é como quando a gente sofre um acidente, ela sofreu um acidente. E a gente precisa entender também que esses acidentes podem ser evitados. As chances de melhora, a gente vai precisar saber o diagnóstico exato, porque a gente está aqui na seguinte reflexão, ou seja, se ela tem uma fratura e ela precisa criar calo ósseo na fratura, ela não poderia se movimentar. Só que o grande porte não pode ficar sem se movimentar, ou seja, ficar deitado. Então, realmente, só um momentinho a gente já vai chegar nesse ponto de tratamento e entender as chances que ela tem. Porque o fato dela estar deitada, ela já emagreceu demais, ou seja, é contra o sistema deles. Ou seja, por mais que coma, E olha só a condição. Ou seja, ela está basicamente erguida pela cinta, mas ela não tem nenhuma... Olha só. Aqui está a futura doutora Iris também, que já vai começar as massagens, eu acho, é isso? Então vamos lá, doutora Kelly passando aqui. Aqui nós temos a tuberosidade sacral dela do lado direito. A gente segue, ó, a asa do ilho. Ela tá íntegra. A gente chega até a tuberosidade coxal. Aí a hora que a gente vai pro colo do ilho, a gente consegue já ver essa descontinuidade óssea. Vocês conseguem estar vendo ali, ó, no raio do ultrassom, perdão. Aí, ó, essa descontinuidade óssea. Isso. Tá vendo? Tá, agora sim, obrigada. Isso. Aí a gente já vê essa descontinuidade aí na asa do ilho dela. Isso condiz com o quadro dela. A gente vai... Então, aqui com essa descontinuidade, a gente pode dizer que essa descontinuidade é uma fratura, é isso? Isso, exatamente. Tá. Então, foi atestada a fratura Isso, agora no eu vou exame. fazer a palpação retal dela. Eu também vou passar a palpação retal para ver o que a gente vê. Depois do que a gente vê... E essa fratura que faz ela perder essa cadeira, ou seja, que faz ela ficar descadeirada. Isso, ó. Ou
Ou seja, aqui então, gente, com as palavras da doutora Kelly, assim, confirmando a suspeita do Dr. Maurício, realmente a gente tem um caso de fratura. E caso de fratura em um ser que pesa meia tonelada. E que a gente sempre... Exato. E quando a gente fala, isso precisa ser entendido também, do pequeno porte, a gente fala de um mestre cachorro. Então a gente pega o mestre cachorro e põe numa cadeira de rodas, por exemplo. Agora, como é que a gente põe um ser de meia tonelada numa cadeira de rodas? E aonde essa cadeira de rodas andaria? Então, tudo isso precisa ser levado em conta, que realmente o melhor tratamento que a gente tem para eles é a prevenção. E a prevenção desses casos é... Quando é que a gente resgata um mestre animal que se quebra dentro de uma área de proteção? Raramente. Da onde são os resgates? Da pecuária de leite, da pecuária de corte. Isso significa que se o nosso consumo não propiciasse que esses seres estivessem envolvidos dentro dessas práticas, então os acidentes seriam evitados simplesmente porque as vítimas não estariam lá. Compreendem? Então a gente não pode deixar de fazer essa reflexão nunca. Ou seja, esses mestres animais são resgatados da pecuária. E a pecuária é alimentada pelo consumo de seres humanos. São reflexões duras porque a gente geralmente, o mais cômodo é a gente encontrar um culpado. Até porque quando a gente encontra um culpado, a gente não precisa fazer mais nada. Agora, essa autorresponsabilidade é o que vai fazer com que a gente consiga realmente prevenir novas vítimas. Outra vez, lembrando, os resgates são sempre da pecuária. Então, aqui começa o exame. E aqui o Júlio, que também é da nossa equipe. Não precisa esvaziar nada. Um moço muito carinhoso, que já está aqui fazendo as devidas massagens pra gente ver o que consegue. Tem aqui mais um instantinho para que a gente possa entender um pouco mais a respeito dessa fratura. E entender também, ou seja, porque outra vez a dificuldade que se tem nesses casos é conseguir... Não, tá urinando sozinho. É conseguir o manejo de um mestre animal de meia tonelada quebrado. I'm reading somebody asking in English here. Yes, she has a broken bone. And now we are seeing details about this broken bone to make sure that she can heal, that we can help her to heal. But we need a little bit more details to say what will happen from this point forward. Thank you for waiting. Então aqui um pouquinho mais. O ultrassom acontecendo para que esses detalhes dessa fratura e detalhes também do tratamento. Daí, para isso tudo, depois a doutora Kelly vai falar a respeito do que ela viu e o Dr. Maurício, como responsável técnico da operação, também vai colocar para nós um pouco mais a respeito disso. Lembrando que ela veio de uma pecuária de leite pequena. Aqui no sul de Minas é muito comum essas pecuárias por todos os lados, e muitas vezes se tem a ilusão que essas pecuárias pequenas tratam de um jeito diferenciado, e sim, pode ter um jeito diferenciado. Ela inclusive tinha nome, o que é algo não é uma inflamação no útero, tá, gente? Eu tô vendo aqui alguém colocando, a gente já tem alguma informação. Que a gente tem é ortopédico mesmo, só para esclarecendo aqui pra gente, se tiverem mais perguntas. Vocês comentem por aqui. Eu vejo que tem gente da equipe também aqui que pode falar também. Tô vendo a Juliana e outras pessoas. A Natália também deixou um comentário com uma reflexão aqui que eu agradeço muito. Então, enfim, nessas pecuárias pequenas, muitas vezes a gente pensa que
eles são tratados de forma diferente. Mas a gente precisa entender que a base da pecuária de leite, seja ela industrial ou essa menor, a base vai ser sempre a mesma. Qual é? Que para uma mãe dar leite, a mãe já pressupõe que existe um filho. E aquele leite o bebê não vai tomar, e aquele bebê não vai ter uso para pecuária, então ele vai virar carne. E aquela mestra-vaca, em tempo, como foi o caso dela, por mais que tivesse nome, fosse amada, e tudo isso, ou seja, amada dentro das convenções dessas pessoas, ainda assim, o que acontece é que em dado momento, quando ela não tem mais essa serventia, então, eu lembro que é muito comum nos resgates alguém perguntar, não, mas quanto que é? Quanto que é o tratamento? Porque dependendo do tratamento, ou seja, vai ser mais caro que ela. Então, a gente precisa entender, ou seja, qual é o critério. A doutora Kelly está falando alguma coisa de fratura, eu vou passar a voz aqui para ela. Estou fazendo uma palpação transretal, eu estou com uma probe. A gente consegue ver aqui, ó, uma tuberosidade direita. Aí eu vou andando aqui no colo do ilho dela, ó. Ali a gente já vê, pode frisar pra gente mostrar, a gente já vê a descontinuidade óssea. Você pode ver, ó, vem aqui a linha. Vem aqui a linha do isque, ó. Aqui a gente tem a descontinuidade óssea e a continuidade. Essa é a fratura que a gente viu tanto externa, agora a gente tá vendo ela interna. Não parece uma coisa pequena. É uma fratura total, né? Não, Sim. Perdeu a continuidade óssea. Tá. Mas eu não consigo sentir ponta, assim, não tem perfuração, nada. Uhum. Mas realmente é a fratura do colo do ilho dela. Conseguiu ver tanto externo quanto interno. Tá. Então, Não, já. Não vou mais palpar ela, por conta já que ela já tá machucada, tudo tá sangrando por conta tá ótimo. Por do causa do resgate, colapso, sim, isso, sim. do prolapso, então não vamos ficar forçando. A gente já localizou a fratura, Tá ótimo. então não vamos continuar. Tá joia. Então agradeço, doutora Kelly. Agora eu vou passar aqui um pouco. Eu vou colocar só um pouco a futura doutora Ede já tá aqui. As massagens. Essas massagens elas sempre acontecem nos resgates. Porque como eles ficam muito tempo deitados, né? Como o doutor Maurício já explicou para nós. O que acontece é que precisa deste apoio. Lembrando sempre que toda essa massagem sempre é feita com medicamento. E a gente tem uma vasta farmácia. E a gente agradece as contribuições de vocês para que nada falte para esses seres. Como pode ter sofrido a fratura? Geralmente o que acontece é que essas pessoas deixam esses mestres animais no pasto sem qualquer tipo de infraestrutura. Anda chovendo muito e basicamente sem nenhum tipo de infraestrutura significa que muitas vezes eles estão em pirambas, não tem outro jeito de falar. E eles caem e eles vão socorrer esses mestres animais depois de 1 dia, 2 dias, depois de dias. E nesse tempo eles ficam sem comer, sem beber água e tudo isso só simplesmente vai se agravando. Vou passar aqui para o Dr. Maurício falar um pouco para nós a respeito do que agora a gente sabe que tem uma fratura. Dr. Maurício, eu comentei antes, quando vocês estavam falando entre vocês, que sempre o que fica difícil para nós é tentar entender, bom, mas não pode ficar deitado, e se levantar também não pode ficar só levantado, e se ficar, ou seja, como a gente tem um problema agora, né? Ela tem um problema maior que a fratura. Como que você vê isso? Na verdade, a gente agora vai estudar o prognóstico dela, né? Lembrando que toda fratura, para consolidar, ela tem que ficar imóvel, né? Então, o fato de a gente manejar ela para levantar, já balança ali aquela fratura, porque ela é um animal pesado, né? Igual a Patrícia falou, diferente de um cachorro que a gente pode colocar na cadeirinha de roda, ou pode ficar levantando, limpando ele, deitando, né? Ela acaba acontecendo toda essa logística para fazer isso, e a gente tem que fazer isso aí 2 vezes por dia, né? Lembrando que é um animal pesado, por mais que seja uma cama confortável para ela, ela começa a abrir escara por ser pelo próprio peso dela, começa comprometimento de pulmão também, né? Então a gente vai sentar depois, eu, Patrícia e o Vitor, né? E vamos estudar o que nós podemos fazer de tratamento para ela, para a gente tentar melhorar o quadro dela, mas lembrando que o prognóstico é de ruim, tá? Agora o prognóstico virou ruim, não é mais reservado, porque a gente constatou o tipo de fratura que ela tem. Uhum. Tá, e aqui tem alguém justamente perguntando quanto falta mais ou menos para a recuperação dela. A gente está falando como em recuperação aqui é algo miraculoso acontecer no mestre animal de grande porte, de novo com 0,5 tonelada,
com uma fratura, a gente pode dizer que é a fratura na bacia, Sim. né? Para ficar mais localizado para as pessoas que de repente não têm um conhecimento mais técnico do que foi colocado aqui. E o bebezinho dela não foi cedido ao Vale da Rainha. O bebezinho dela, inclusive, foi colocado com outra mãe. Vale lembrar também pela insistência da Patrícia sobre a proprietária do animal, que se não fosse essa insistência, ela provavelmente continuaria lá e já teria morrido agonizando sem uma forma digna. Né? Exato. Isso é algo também que a gente sempre encontra dificuldade, né? Ou seja, com eles de maneira geral, ou seja, com quem cria, com quem tem o mestre animal, porque eles nunca querem ceder. E às vezes, não foi o caso desse casal, mas às vezes, outro dia, o Dr. Maurício chegou aí com o Vitor exatamente. A gente foi fazer uma investigação, recebeu uma denúncia e eles foram fazer essa investigação para entender o que estava acontecendo, e era uma mestra búfala caída. E quando chegou lá, eles não quiseram que... o Dr. Maurício comentou, olha, aqui não tem mais jeito, aqui ela está caída, ela está quebrada inteira, ela só está agonizando. Só que o que acontece? Quando se passa pela eutanásia, não se pode comer a carne do mestre animal. Então eles preferem deixar agonizando do que tirar do sofrimento. E aí, esse tirar do sofrimento é o mestre animal caído no pasto, sofrendo marretadas na cabeça, depois de já ter agonizado, sabe-se lá quanto tempo, para passar por uma morte que absolutamente a gente não pode colocar nenhuma dignidade. Você pode falar um pouco disso a respeito da eutanásia? O que acontece? Porque as pessoas às vezes não entendem por que se já está lá, por que a pessoa não deixa a gente tratar? E eu vejo que não é muito claro para as pessoas, ainda que seja um encaminhamento para a passagem. Porque outra vez, quando a gente chega, como a gente chegou no mestre Cavalo há algum tempo, e ele estava com o intestino aberto para fora, as vísceras para fora. E aí, então, a gente só entender, porque as pessoas às vezes não entendem, falam, mas por que o sujeito não quer? Ou seja, ele quer a carne. E o que acontece com o remédio, o medicamento não permite que se coma? Ou seja, doutor, mas pode explicar um pouco de forma técnica? Sim, na verdade, a eutanásia basicamente seria você colocar o animal para dormir, seria uma anestesia, né? Então você faz um pré-anestésico, um anestésico, e aí depois que ele está em plano anestésico, que seria que ele estaria dormindo já, a gente aplica um medicamento que vai parando o coração dele aos poucos, e aí ele para, né? E ele fica livre. Então, basicamente é isso, não tem sofrimento nisso. Na verdade, o sofrimento na minha cabeça é deixar o animal agonizando 3, 4 dias embaixo de chuva e sol, sendo que eles não podem falar, né? Não podem, e também a ajuda é escassa. E lembrando também que todo o tratamento de um animal de grande porte, tirando os santuários que realmente cuidam, dificilmente as pessoas vão gastar esse dinheiro para esse animal. Então, quando a gente solicita, né, que eu vejo que o animal entra em sofrimento, lembrando que é muito egoísmo da nossa parte também, achar que pelo fato que a gente não tem, eles não podem ter, né? Lembrando que a gente consegue andar, levantar, e mesmo aqueles que não conseguem, tem próteses, são adaptáveis, né? A gente consegue falar, a gente consegue medir o grau de dor que nós temos, né? Então, dentro do animal, que a gente parte de 400 a 500 quilos, é um pouco difícil. Então, no meu caso, a eutanásia é indicada em casos extremos, tá? Que ele já entra em sofrimento, né? Que não tem uma recuperação. E quem decide isso é sempre o veterinário, claro. E aí passa assim para o dono, que acaba ficando inviável a carne por causa da absorção dos medicamentos que nós usamos, tá? Tem muita gente que tem dúvida também, usa veneno, dá algum remédio para explodir o coração, não existe nada disso, tá? Lembrando que o que nós fazemos aqui é medicina, né? Então eu acho isso daí bem importante. Eu acho também que as pessoas que tiverem algum esclarecimento e quiserem alguma informação sobre a eutanásia, podem me chamar no direct no Instagram e conversar comigo, ou mandar pelo santuário também. Nós esclarecemos cada ponto que as pessoas ficam muito em dúvida e muitas criticam, né? Exato. Então, Exato. a partir disso, a búfala ela tinha fratura completa em coxal, né? Que seria o osso da bacia novamente, tinha fratura de fêmur. E a cirurgia ortopédica para grandes animais em fêmur é uma coisa bem reservada. Hoje em dia funciona muito em bezerros, em potros, né? Mas também acaba sendo um experimento. Em animal grande não tem nenhum material suficiente bom
E também a musculatura para você passar, para você colocar um pino dentro de um osso que segura meia tonelada, esse pino ainda na minha cabeça não existe, tá? Não tem informações novas sobre isso. Então, basicamente isso daqui não é só no Brasil, é no mundo, né? Então, obrigada, doutor Maurício. E a respeito desse tópico, especialmente de eutanásia, muitas pessoas entram em contato com a gente para saber a nossa opinião, para contestar muitas vezes, para criticar. E aqui eu já comentei ontem, aqui a gente não está pousando de perfeito ou de pessoas que têm soluções, nós somos buscadores, estamos a serviço e a cada oportunidade tentando se elaborar, vendo o que é melhor para o outro e não melhor para nós. Esse tópico de eutanásia eu acredito que mereça uma live em algum momento só para falar a respeito de eutanásia, porque muitas vezes a gente não quer fazer eutanásia por causa do sofrimento que aquela responsabilidade nos remete, o que causa uma evidência de um tremendo egoísmo, porque a gente não está vendo o que está acontecendo com o ser à nossa frente, que tantas vezes não tem chance, como aconteceu ali com o caso dessa mestra búfala, nessa investigação de denúncia. Também lembrando e enfatizando que a partir da hora que existe a eutanásia, não se pode comer a carne, e por isso que é muito comum na pecuária, que quando nós somos acionados, que eles não querem perder essa última renda, esse último lucro que o mestre animal oferece. Então eles preferem que esse ser, principalmente em pecuárias menores, que ele faça a passagem a marretadas. E é muito também importante a gente entender que é diferente de uma cabeça humana, eles se defendem com a cabeça. Vocês já viram? Ou seja, eles não dão coice, eles dão cabeçadas. Ou seja, ali está uma força, uma potência deles. Para a gente conseguir, com a força humana, derrubar um mestre animal, ou seja, ele vai agonizar muito. Porque a gente não vai fazer isso com uma marretada, a gente vai fazer isso com várias marretadas. E isso, obviamente, gera um outro problema que eu não posso deixar de comentar aqui, que é o problema da gente normalizar a violência nessas pessoas que fazem esse trabalho. E essas pessoas terminam sendo mais violentas na sociedade. E a gente, ao mesmo tempo que é uma sociedade de mais paz, promovendo esse tipo de trabalho e promovendo que essas vísceras, essa dita carne, entre no nosso corpo com todo o sofrimento dela e também, de alguma maneira, metabolize esse mesmo sofrimento em nós. Então, peço aqui para que vocês estudem um pouco também a respeito, tenho certeza que muitas pessoas aqui já estudaram a respeito do intestino como segundo cérebro, o intestino como responsável na fabricação de serotonina no corpo e tantos outros aspectos que a gente precisa integrar. A gente não pode olhar como uma coisa que só o mestre animal ou seja, quando existe sofrimento, mesmo de uma perspectiva espiritual, todos os seres sofrem. Eu não precisa ser a minha mãe ou o meu filho ou o meu amigo com câncer. O simples fato do câncer existir já causa sofrimento em nós. O simples fato da gente viver numa sociedade onde pessoas têm o trabalho de matar outros seres, isso já causa um descompasso dentro do que é um coletivo. Então a gente precisa olhar tudo isso, esse cenário, de uma forma mais holística, mais integrada, até para que a gente tenha respostas a respeito do que a gente busca. Ou seja, se a gente busca um mundo de paz, a gente vai ter que trabalhar por essa paz. E a gente não pode normalizar, ou seja, que simplesmente porque a gente quer esse mundo de paz, a gente quer que ele aconteça dessa forma, que é simplesmente o que diz respeito a mim, precisa também chegar em outros lugares, em outras pessoas. E por isso que eu deixo aqui a importância da gente poder conscientizar. Casos como o dela, outra vez, a gente está falando de uma fratura na bacia. A gente não tem certeza, ou seja, e lembra uma outra coisa, que ela está tentando, essa noite ela caiu 3 vezes. O que é cair? Ela está sentada e ela caiu em decúbito lateral, e aí os plantonistas avisam a gente desce e levanta ela de novo nos cotovelos. Cada vez que ela tomba, ela pode estar trincando mais ainda. Ela pode estar se quebrando mais ainda. Ela pode estar entrando em mais agonia. Ela pode estar avançando dentro de um quadro que já é ruim. Então a gente não pode olhar para isso aqui e imaginar, falar assim, esse resgate foi por causa do tombo, esse resgate foi por causa da pecuária, esse resgate é por causa do pecuarista. Não. A causa fundamental, isso é algo que eu deixo aqui a reflexão, a gente precisa olhar para a nossa vida e precisa olhar para o mundo, procurando o que é a causa fundamental. E não a aparência. Senão a gente pode olhar e falar assim, ela tem a fratura
porque ela caiu no pasto. Não, não é a causa. A causa, ela tem a fratura porque seres humanos consomem leite. E porque seres humanos consomem leite e derivados, então a gente cria entornos favoráveis para a exploração, para a doença, para o abate, para a morte, para a agonia. E para outros aspectos da existência que a gente diz, Patrícia, você é de saliva porque isso daqui já está me pegando, está me atravessando, eu não quero nem pensar sobre isso, eu sinto raiva das pessoas. Eu convido, não saiam, encarem. Eu vejo que a melhor forma da gente passar por algo é atravessando e não se escondendo. Atravessa a tua própria dor para conseguir chegar na dor do outro. Não vai adiantar a gente falar, é muito pesado esse assunto, eu não quero pensar a respeito disso. Se a gente não pensar, a gente simplesmente começa a ser um opressor indireto. Porque, outra vez, a causa não é o tombo. A causa é um sistema, é uma máquina criada através do consumo, do estilo de vida do ser humano. E enquanto isso não for olhado, o que a gente faz aqui é simplesmente recolher corpos. Recolher corpos que vão mexendo com o nosso psicológico, vão mexendo com o psicológico de vocês, que vão mexendo com o nosso emocional, que vão mexendo com o nosso corpo físico. Aqui eu não posso deixar de agradecer a yoga, porque cada vez que a gente entra em contato com esses seres e eu não estouro a minha coluna, eu não estouro o meu joelho, eu não estouro... Eu agradeço a yoga por cuidar do meu corpo, como agradeço meus professores, como o Lucas e a Sasha, agradeço a Sangha. Agora, o fato é, ou seja, será que essa é a solução, a gente recolher corpos? Será que essa é a solução? Ou a solução é a gente realmente olhar para nós e falar o que eu preciso mudar em mim para que o mundo não seja do jeito que eu não quero que ele seja para as futuras gerações e para a nossa própria existência agora, enquanto vivemos. Porque é em nós que começa. O que quer que seja a resposta para você, eu aqui quero dizer que você tem um grupo de apoio aqui no Vale da Rainha. Um grupo de apoio para você mudar e a gente acredita que você consiga mudar. Se você não consegue mudar de um dia para o outro, bacana, não se cobre. Como que você consegue mudar? Um pouquinho todo dia? Então tudo bem, caminha. Só não para nesse caminho. E não se auto-sabota, como, eu não consigo, mas eu sempre... Alguma coisa você consegue. Então eu gostaria que você pensasse o que você consegue. De repente você vai tirar os testes, você vai tirar do cosmético, você vai começar a considerar cosméticos que não testam em mestres animais. E isso vai te abrir a consciência para de repente ir para o vestuário, isso vai abrir a consciência para que de alguma forma, eventualmente no prato, isso vai abrir a consciência, mas caminha e foca no que você consegue fazer. Se o plano inteiro parece muito grande, faz em partes. Veja o que é possível fazer hoje e caminha esse caminho com firmeza. Não se julga. E se você já fez a transição, eu peço aqui, não julgue outros, acolha outros, traga pessoas para perto desse movimento. São perspectivas diferentes. Às vezes a gente entra num processo de normose, o professor Hermógenes falava disso de uma maneira tão bonita. O que é normose? A gente normalizar todos esses aspectos que são simplesmente comuns. Isso é uma reflexão boa para nós. A gente trata como normal o que é comum. Então é comum comer carne. É comum tomar o leite depois que a gente cresce, depois que a gente já desmamou, e tomar o leite de outra mãe, que vai fazer com que um filho dessa mãe não tome esse leite e morra. E que essa mãe morra agonizando também em determinado momento. Isso é comum. Isso não é normal. Então, como é que a gente deixa de normalizar, ou seja, de viver nessa normose? Então, outra vez, a gente vai vivendo e as coisas vão acontecendo e a gente está tão apático. Existe uma letargia no nosso coração, uma letargia mental, que não deixa que a gente questione. E o pior, a gente começa a duvidar, só duvidar. Então, eu não questiono mais seres humanos. Eu não dialogo mais com seres humanos, eu simplesmente duvido. E quando eu duvido, eu não estou mais aberta para conversa nenhuma. E aí eu também não tenho mais fé que aquele ser humano mude, ou que aquele ser humano, como ele é, do topo dos meus julgamentos, possa me ensinar alguma coisa. E eu construo muros, de todas as formas possíveis. E a gente tem visto na sociedade que isso não tem sido uma forma da gente realmente encontrar um mundo que a gente aspira no nosso coração. Então eu deixo tudo isso daqui. Qual é a causa fundamental? Qual é a causa fundamental do sofrimento? A causa fundamental dessa fratura não é o tombo. A causa fundamental de outras questões sociais, aí depende de onde cada um está olhando, mas
qual é a causa fundamental. E o que é normal e o que é comum. E procurar sempre uma vida onde a gente não normalize o comum. A gente tratar o comum com muito cuidado. O normal é a gente ser honesto. O normal é a gente ser reto. O normal é a gente sentir amor. Só que olha só o que está acontecendo. Vocês já escutaram hoje em dia alguém falar assim: ah, eu conheci fulana ou ciclana. Nossa, ela é incrível. Ela é super honesta. Ela é boa. Ou ele é gentil. Isso, gente, isso é o normal. Agora a gente está vendo uma época que o que é normal virou como se fosse uma nota de corte altíssima. E a gente se torna gente medíocre. Perdão pela reflexão dura. Agora é nessa mediocridade que a gente quer viver? Ou a gente quer ser algo maior que a gente? E para a gente ser algo maior que a gente precisa ser maior que os nossos gostos, a gente precisa ser maior do que as nossas preferências, a gente precisa ser um pouco maior do que o nosso ego. A gente sempre comenta que quem caminha o caminho espiritual é o ego. Então a gente agradecer esse ego porque é ele que coloca a gente também no caminho. São as dores que ele provoca que coloca a gente no caminho espiritual, um caminho onde a gente possa manifestar a retidão. Então ele não é o algoz, ele termina sendo um paradoxo porque leva a gente para o divino de todas as formas. Bom, como o Dr. Maurício comentou, a gente vai ter uma conversa aqui, o Vitor, ele e eu, para que a gente consiga entender. Lembrando que agora a gente sabe que existe uma fratura na bacia, agora a gente sabe que existe um prolapso também, porque ela está fazendo força, e a gente sabendo que com essa fratura, cada vez que ela se levanta, tomba, cai, ela muito provavelmente vai trincando em volta. E obviamente que nesse intento não existe a calcificação. A calcificação, o calo ósseo acontece quando esses ossos se tocam. Quando os ossos não conseguem se tocar, como que vai formar o calo ósseo? E aí ela se mexendo o tempo todo e quebrando o tempo todo. Como é que a gente mobiliza um ser desse que, se mobilizado deitado, vai ter o timpanismo? E aí a gente vai ter uma outra causa, que não é a fundamental, de eventualmente levar a um desencarne. Então estamos aqui frente a um grande desafio. E esse grande desafio precisa trazer reflexões para nós. Até para que esse sofrimento não seja em vão. Se um ser desse passar pela nossa vida e a gente não conseguir aprender nada, o sofrimento dela não valeu nada. Nada. É como se a gente ignorasse alguém ensanguentado na rua. Porque aquilo não tem nenhuma lição para nós. Agora, quando a gente consegue aprender alguma coisa, aquele ser cumpriu uma missão superior. Agora, aquela missão estava ali o tempo todo. Agora, a gente teve olho para ver, e é isso que eu convoco aqui. A gente está frente a uma situação que, obviamente, vai causar sofrimento nela, vai causar sofrimento em nós, que queremos que ela se recupere. Agora, qual é a causa fundamental? E como é que a gente aprende com isso? Aprende para que novas vítimas não aconteçam. E para que a gente não seja vítima também da nossa própria ignorância, do nosso próprio egoísmo. Porque o egoísmo e a ignorância, embora pareçam que eles façam vítima só para fora, eles ferem a gente também. E aqui eu deixo essa reflexão também para nós. Quanto de sofrimento a gente poderia evitar, mesmo para nós, embora essa não deva ser sempre, não deve ser a nossa motivação para fazer o bem. Mas quanto de sofrimento a gente evitaria se a gente causasse o bem para outros seres, em vez de causar o mal para eles. Agradeço aceitarem essas reflexões. Aqui vejo que existem pessoas, vejo a Juliana, que é da nossa equipe, também aqui comentando, outras trocas acontecendo. Aqui, sim, o tópico da eutanásia de novo. Eu vou abrir uma live a respeito disso, porque eu sinto que é algo para a gente conversar mais extensamente. Bom, deixo aqui qual foi o resultado do ultrassom, a gente falou, então uma fratura na bacia. Acho que é isso. Vejo aqui outros comentários, mas vejo que vocês entre si já trocaram também. Então, muita gratidão
E lembrando sempre, colaborem com esse serviço, colaborem com esse propósito. Existe link na bio para colaborar, para que a gente pague esses exames. Nenhuma dessas pessoas aqui existe, aliás, a Ana está aqui, ela é voluntária nesse momento, mas essas pessoas todas que a gente tem aqui são pessoas assalariadas. São pessoas que recebem para prestar esse serviço. Esse aparelho que a gente viu aqui é um aparelho de ultrassom móvel que a gente paga para chegar até aqui. O transporte deles, tudo pago. As camas, tudo pago. Então, isso, o aparelho, ou seja, tem muitas coisas que a gente precisa, infraestrutura. Então, a gente agradece muitas contribuições. Nós estamos passando por um período de grande demanda. E eu, quando a gente vê uma situação de resgate, eu sempre olho para mim e falo, eu não posso jamais negar um resgate porque eu tô olhando minha conta do banco. Vocês concordam com isso? Imagina vocês passarem por alguém agonizando na rua, agonizando, com sangue, com pus, e você olhar e falar assim, desculpa, eu não posso fazer nada porque eu não tenho dinheiro no banco. Eu não consigo olhar, eu não consigo ver por essa forma. Eu acho que a gente precisa conseguir o que quer que seja para fazer os resgates. Agora, o que a gente pode, ou seja, é óbvio, a gente consegue resgatar todos, a gente não consegue. Resgatar todos só educando. Mas a gente não pode passar por um ser na rua pedindo socorro, que tem chance de sair da máquina da indústria e falar, não posso te ajudar, porque eu não tenho dinheiro. Não, a gente vai conseguir o dinheiro e a gente nunca vai negar ajuda porque não tem. A gente vai ter que criar esse recurso. E a gente vai ter que criar esse recurso dentro da gente também, até para tirar crenças limitantes. Muito agradecida por todas as formas de apoio. A gente em breve dará mais notícias a respeito do caso dela. E tenho certeza que cada um aqui torce muito por ela. Lembrem-se sempre, ela é uma grande professora. Que nenhum de nós perca o ensinamento. Gratidão. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya.